16, a palavra só nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o recado, esta é a mensagem que devemos levar para as pessoas, mostrando para eles que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o presente de Deus. Cristo é a demonstração do amor de Deus, demonstrando o seu amor para resgatar o homem perdido dos seus pecados. Cristo, através de Cristo, seu mediador. É através de Cristo que nós reconciliamos com Deus. Não adianta o homem comemorar a Páscoa se ele não nasceu de novo. Portanto, o apóstolo Paulo declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vejo pessoas comemorando a Páscoa sem Cristo, assim como também comemoram o Natal, não importa se é dentro do cristianismo ou dentro do paganismo, mas comemoram um Natal e uma Páscoa sem saber o que é e sem Cristo, e não entende que o homem precisa de nascer de novo. O homem não precisa de religião para ser salvo, ele precisa de Cristo. O próprio Jesus mesmo declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele diz, a não ser por Cristo. Que você nessa noite possa descobrir e entender e compreender o momento que você decide mostrar para as pessoas que Jesus, ele é a nossa Páscoa. É através dele que nós reconciliamos com Deus. E se você deseja que as pessoas voltem para Deus, somente através de Cristo. Nenhum ato religioso poderá levar o homem até Deus. Escolhi esse texto para dar continuidade, mas para que você entenda, observe bem. O texto começa dizendo em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo e levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram. Olha essa pergunta: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando diz, palavras de Jesus: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas. Amém? Vamos orar, Pai querido. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, meu Deus. Nos ilumine, nos oriente nessa noite, para que cada coração, cada pessoa que irá estar ouvindo e irá ouvir esta palavra, possa entender esta mesma mensagem, este recado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por que buscares dentre os mortos aquele que está vivo? Meus amados, essa pergunta destes 2 anjos são apresentadas a essas mulheres, porque essas mulheres, Jesus já tinha falado com essas mulheres. A mensagem de Jesus que ele morreria, ele seria entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eu posso entender essas mulheres esquecerem dessa mensagem. Eu entendo que o sofrimento do homem leva muitas vezes a ele esquecer de Deus, ele esquecer da mensagem de salvação, ele esquecer de Cristo, ele esquecer das promessas que Cristo tem para a vida dele. E muitas vezes ele procura outros recursos, outros meios. E essas mulheres aqui estavam tristes, a ponto de aparecer 2 varões ou 2 anjos com roupas resplandecentes, e elas, não entendendo, estavam com os olhos baixos para o chão.
estavam tristes diante de uma circunstância, porque, meus amados, para muitas pessoas, para os seguidores de Cristo, eles entenderam que tudo estava perdido. Vocês entenderam que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Estavam aquelas pessoas que andavam com Cristo, viam os sinais de Cristo, mas eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. A morte de Cristo. Parece que tinha acabado toda a esperança. Alguns já estavam voltando para pescar, diante de toda aquela festa, diante de todos os milagres que Jesus havia feito. Ele agora havia sido crucificado, ele estava morto. Era tanta coisa de tristeza que estava no coração, porque aquelas mulheres já estavam desejosas ali para embalsamar o corpo de Cristo, para botar aromas, para preparar mesmo para poder fazer uma múmia do corpo dele. Mas elas, quando chegam ali, elas observam elas não conseguem achar, elas não encontram o corpo de Jesus. Em algumas traduções mostram que eles acharam até que havia roubado, alguém tinha pegado o corpo de Jesus. E observe bem que até os próprios líderes religiosos criaram essa ideia que ele não ressuscitou, e pagaram a quantia dos soldados, eles roubaram o corpo dele. E as mulheres ficaram tristes ali, mas elas deparam com a pergunta: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E observe bem que ele tem este recado aqui para essas mulheres: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Então aqui os anjos ele apresenta aqui para as mulheres, ele vai trazer na mente delas as palavras de Jesus, aquilo que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lembrai-vos da palavra que ele nos disse na Galiléia. O que Jesus disse? Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Por que Jesus ser crucificado? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através da morte de Cristo, amados, que nós alcançamos perdão dos nossos pecados. Por causa disso, o autor dos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, uma parte do versículo lá, diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, através da morte de Cristo, o sangue de Cristo foi um preço suficiente para recebermos o perdão e a purificação dos nossos pecados, mediante a nossa confissão diante de Deus, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas. Mas ele não somente bastava a morte de Cristo, ele precisava de vencer o último inimigo, o inimigo amado que todos os homens o temem. Todas as pessoas têm medo da morte. É o último inimigo a ser vencido. E ao terceiro dia, Jesus, ele venceu a morte. E a Bíblia diz que onde está a morte, a tua vitória? Onde está a sua opinião, ó inferno? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Um certo pregador, ele coloca em certo dos seus poemas que esse texto ele foi aclamado quando Jesus estava chegando ao céu. Quando Jesus ele chega ao céu, nenhum ser humano conseguiu fazer, nenhum ser que passou nessa terra conseguiu chegar aqui. Quando Cristo chega e bate nos portais eternos, diante do Deus Todo-Poderoso, ele diz: levantai, ó portais eternos, levantai, ó portais eternos,
que entre o Rei da Glória. Um certo poeta diz que os anjos ficaram e dizem: quem é esse que se atreve a chegar aqui no céu? Nenhum ser que vem da terra jamais fez isso. E ele clama novamente: levantai, ó portais eternos. E os portais eternos se abrem, e entra o Filho do Homem. Meus amados, ele coloca que Deus satisfeito, ele diz: eu fiz a obra. E ele senta, ele está à direita de Deus. O nosso irmão, irmãos, o apóstolo Paulo chega a colocar o primogênito, o nosso primeiro irmão que entrou no céu, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, aquele que passou por aqui e sentiu as nossas dores, foi tentado em tudo. E sabe, irmãos, o que eu e você, o que nós passamos quando somos tentados? Ele se tornou o autor e consumador da nossa fé, e ele penetrou nos céus, onde ser nenhum fez isso, e hoje ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. O nosso irmão, ele tornou-se o nosso mediador, e nós, através dele, nós tornamos filhos de Deus, co-herdeiros de Deus, herdeiros da salvação, filhos do coração, filhos adotivos em Cristo, filhos de Deus, adotados pelo Filho dele. Jesus nos adotou, ele é o Cordeiro de Deus, é através dele que nós reconciliamos com Deus. Fora de Cristo, todo ser humano está debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação eterna. Isso o ser humano precisa de entender. Se ele crê, não importa não crer, o ser humano em si, com o seu esforço, ele está separado de Deus. Então o nosso irmão que é Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, hoje ele está no céu, à destra de Deus, e intercede por nós. E com a sua subida, ele enviou o Espírito Santo para que convencesse o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles que crerem, aqueles que aceitam o sacrifício dele na cruz do Calvário, ele faz uma obra dessa vida, e ele capacita, dá ousadia, dá dons para que essas pessoas saiam e anunciem a morte dele como pagamento pelos nossos pecados. Então entenda que Cristo, quando ele ressuscitou, o apóstolo Paulo coloca que ressuscitou para a nossa justificação. Ai da igreja, ai de nós, ai do ser humano, ai da criação, se Jesus não tivesse ressuscitado. Cristo ressuscitou, e com isso prova que Deus aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário, a ponto dele ressuscitar e penetrar nos céus e estar na presença de Deus como nosso sumo sacerdote eterno, intercedendo por nós. E observe bem, amados, que o texto vai continuando o seguinte. Então, versículo 8: então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais com que eles estavam. Amém? Amados, esta é a nossa tarefa, esta é a ordenança de Deus, esta é a ordenança de Cristo, anunciar para o mundo que Cristo está vivo, porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. Cristo está vivo, ele morreu, ele ressuscitou e um dia voltará. Esta mensagem devemos levar para as pessoas, que o sangue de Cristo ali derramado na cruz do Calvário é o suficiente para a salvação do ser humano. Em Efésios 2:8, amados, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós,
é um dom de Deus, não vem das boas obras, para que ninguém se glorie. Esta mensagem inclui aquilo que o autor aos Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As nações, os povos precisam de ouvir este recado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amado, leve este recado para os seus amigos, leve este recado para os seus familiares. E Jesus diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, Ele está no seu coração, Ele está na sua vida, Ele vai capacitar você para levar o recado, e Ele fará a obra no coração das pessoas. Portanto, o próprio Espírito Santo que faz a obra. Que, meu amado irmão, que você seja um instrumento de Deus para anunciar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que através de Cristo, somente através dele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, somente através de Cristo que o homem reconcilia com Deus. Amém? Vamos orar. Pai bendito, agradecemos ao Senhor por essa noite, pela Tua palavra nos nossos corações, Pai. Nos dê ousadia, vinda dos céus, para que nós possamos anunciar a morte, a ressurreição do Senhor para as pessoas, meu Deus. Que possamos viver uma vida de nova criatura, levando o recado do Senhor, as boas novas do Evangelho. Nos usa, meu Deus, como instrumentos do Senhor para alcançar os perdidos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.